porque também os famosos não deram trégua nesse fim de semana. Sempre tem um babadinho ali, um babadinho aqui, né? A gente começa com o filho de Elisa Samúdio. Quem não lembra toda aquela barbaridade que aconteceu com a Elisa Samúdio e o goleiro Bruno, né, do Flamengo, que jogava no Flamengo no tempo. E o filho da Elisa, muito tempo se passou, né? A criança cresceu. E hoje em dia, recentemente, ele abriu o jogo e falou sobre o goleiro Bruno. E disse agora sentir pena do pai, não é isso, Marisa? Suiane, foi isso mesmo, né? A gente fala agora desse assunto tão sério, porque quem não lembra, né, gente, desse crime que ocorreu em 2010. A moça Elisa Samúdio foi morta pelo, na época, goleiro do Flamengo, o Bruno. E foi, assim, uma morte que aterrorizou, de fato, o Brasil, em especial porque o corpo da moça nunca foi encontrado. Tamanha a crueldade utilizada, não só pelo Bruno, mas também pelos seus comparsas, para fazer com que essa morte, de fato, acontecesse, viu, gente? Aliás, o atleta, o Bruno Samúdio, que assinou recentemente em seu primeiro contrato profissional com o Atlético do Paraná, concedeu uma entrevista ao apresentador, o Geraldo Luiz, da Rede TV. Durante o Geral do Brasil, ontem o Bruninho, né, conversou com o Geraldo Luiz e falou sobre a relação dele com a sua avó. Para quem não está entendendo, gente, o Bruno Samúdio é o filho do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio. Inclusive, a morte aconteceu justamente por conta do fato do Bruno não querer fazer o teste de paternidade e assumir, de fato, a criança. O jovem, agora de 14 anos, na época do crime ainda era recém-nascido e pela primeira vez falou sobre esse assunto tão complexo. Na verdade, ele disse assim, gente, o Geraldo falou, olha, você poderia ser um garoto muito diferente, viu, Bruno? Até pela dor que você passou, mas você é um menino bom. O Geraldo Luiz falou isso pra ele, né? E ele falou, olha, é só olhar para você e você já vê que tem juízo, viu? O que você carrega com você? O que sua avó te ensinou? Ele, que foi criado pela avó desde a morte da mãe, disse assim, olha, ela me ensinou sempre a não ter raiva do próximo. E diante disso, ele também comentou a questão do pai dele, né? O ex-goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, responsável, mandante da morte da mãe. Ele falou sobre ter pena do pai, que na verdade ele não sente ódio, na verdade ele não sente rancor, mas que ele sim tem pena do pai porque ele, segundo ele, o pai teria uma carreira gigantesca pela frente, uma carreira aí dotada de muito dinheiro, mas acabou estragando tudo. E aí o Bruno Samúdio responde pra gente uma dúvida que eu tenho certeza que muitos têm há muito tempo. Onde é que ele estava? Será que ele está bem? Diante de tudo que aconteceu, a gente sabe que existem traumas, não é isso, para as crianças, mas como é que ele está? Bem, ele está bem, está seguindo a carreira como o pai também seguiu, ele que também é goleiro, assinou recentemente com o clube, continua aí todos os dias lutando, buscando também se entender no mundo. Ele que está sendo e segue sendo criado pela avó. E a gente deseja que fique tudo bem. E a gente também deseja, né, que todo mundo tenha esse coração, né, Su? Ele que é um menino que tem tudo para ter raiva do pai, que tem tudo, né, para ter ódio até do pai, mas que, pelo contrário, sente pena, né, sente aquela tristeza. E para ele, inclusive, ele até respondeu que ele não se importa de ser filho do goleiro Bruno, ele também não se importa com tudo que aconteceu com a mãe, mas, né, para ele é só uma questão biológica que quem, de fato, criou ele foi a avó. Olha que situação, né, Su? Olha que coisa, né? Eu até costumo dizer, Marisa, eu acho que, na verdade, né, a pena é o pior sentimento que você pode ter por outra pessoa. Muito mais do que ódio, do que rancor, do que qualquer outra coisa. Eu acho que pena é esse sentimento, é um sentimento de dó, né, que machuca ali também e que, na verdade, você acaba não sentindo nada além de pena. Então, é muito triste isso, né? E, assim, em relação a ele, né, ao filho, a psicologia até explica muito disso. Não tem como ele sentir, ele ter algum tipo de sentimento pelo pai se ele nunca teve a oportunidade de conviver com o mesmo. Então, assim, não tem como sentir raiva, nem amor, nem nada. Carinho é uma coisa e amor que se conquista ali com o tempo, que não se cobra. Então, assim, não tem como ele sentir falta daquilo que ele nunca teve. Então, que bom que ele foi criado aí pela avó, muito bem criado, né? Pela avó, como a gente vê aí nas fotos e tudo. Ela que é a cara da filha, né, demais, gente? Olha assim pra avó, nossa senhora, cara da filha. E nessa história toda, quem perde é o pai. Quem perdeu, com certeza, aí foi o goleiro Bruno, diante de toda essa situação bárbara que parou o Brasil e que o Brasil todo se comoveu com essa história, né, Mai? É isso mesmo. Ele até fala, né, na entrevista que não tem sentimentos nem pelo pai
nem pela mãe, porque ele não teve convívio com nenhum dos dois. Para ele, a mãe é a avó. E é isso. Eu fico impressionada nessa história com o fato de que ele poderia ser 1001 coisas. Ele poderia até no futebol jogar em várias outras posições, mas ele se destacou justamente como goleiro do Atlético Paranaense, assinou contrato recentemente. Então, como é o louco destino, né? Ele poderia ter ido para várias outras profissões, ou ele gosta de jogar bola, poderia ser um atacante, um zagueiro. Não, ele é um goleiro, e um goleiro muito bem quisto, muito bem renomado, começando já essa carreira de sucesso, porque ele já assina com o Atlético Paranaense, que não é um time de baixo nível. Então, só mostra que ele tem tudo para ter muito sucesso e que tenha, né? Ele já mostrou que é um jovem muito tranquilo, com caráter, e é isso que importa. Né? Mina, e uma coisa assim, né? Vocês sabiam que 80% de nós somos genética? Sim, exato. Né? O exato. 20% é só o que nos resta ali, que é o que o meio acaba influenciando. Mas 80% é genética. Talvez isso explique mais cientificamente, né, essa posição dele como um goleiro também, né, Marisa? Exato, viu, Su? E além disso, um adendo bem importante, eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo sobre esse caso da Elisa Samúdio, e o Bruno, quando foi se defender, né, ele utilizou uma frase que me marcou muito, Su. Quando ele conheceu a Elisa Samúdio, segundo ele conheceu ali em um evento pós-jogo, né, um evento no qual estava tendo relações grupais, digamos assim, né, relações sexuais em grupo. E ele disse que conheceu a Elisa dessa forma e que para os jogadores de futebol, tudo isso é muito normal. Segundo ele, o erro dele foi que a camisinha acabou rasgando. E aí, para, entre aspas, resolver tudo isso, ou seja, no caso, não assumir a criança, ele preferiu matar. Nossa. Meu Deus do céu, que situação. Um absurdo. É bárbaro, é cruel e dói até hoje tocar nesse assunto, né? Mas tá aí, uma menina super bem criada, a gente foca no lado positivo da vida, né? Que é a vida que foi dada para essa criança que hoje está aí, um adolescente e brilhando no caminho que escolheu trilhar, né? Agora vamos para outro caso, outro absurdo anunciado